저희를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai que nos ama, nós te agradecemos. 이 시간 또 하나님 말씀 앞에 저희들 모였습니다. Nós todos estamos reunidos diante da sua palavra. 죽은 자를 살리시는 그 하나님의 말씀이 이 시간 우리 가운데 친히 함께 하시기를 원합니다. Nós desejamos que a palavra do Senhor Deus que vivifica os mortos possa estar conosco neste tempo. 고개 숙여 기도하는 모든 사람들 하나님께서 지켜주시고 기억해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa se lembrar e proteger todos aqueles que estão de cabeça baixa orando diante do Senhor Deus. 말씀 전하는 입술을 도와주시고 또 말씀 듣는 모든 분들의 마음도 주님 지켜주시옵소서. Que o Senhor possa ajudar os lábios daquele que profere as suas palavras e o coração daqueles que ouvem. 이 sua 시간을 palavra. 오직 아버지 하나님 은혜의 손길에만 의지합니다. E esse tempo nós dependemos somente da mão de graça do Senhor Deus. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 오늘 시작하는 말씀 마태복음 잠깐 보겠습니다. Então, a palavra inicial de hoje é a palavra de Evangelho de Mateus, vamos procurar. 앞에 화면을 참고하셔도 되겠습니다. E também, quem quiser seguir olhando na tela aqui na frente, também não tem problema. 마태복음 9장 Mateus capítulo 9. 12절 13절을 같이 보시겠습니다. Então, vamos ver versículo 12 e 13. Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. 수요일부터 벌써 이제 4일째 성경을 배우고 있습니다. A partir desde quarta-feira até hoje, nós estamos já aprendendo a quarta palavra. 말씀을 배우는 중에 참으로 하나님께서 살아계시고 이 성경이 그냥 사람이 쓴 책이 아니라 하나님의 말씀이라는 것을 아셨을 겁니다. Enquanto nós aprendemos a palavra, nós verificamos que este livro, a Bíblia, não foi escrita por homens, mas sim pelo Senhor Deus. 여러분, 이 세상 모든 책은 사람이 자기 생각대로 썼지만 이 성경은 창조주 하나님의 말씀입니다. Todos os outros livros do mundo são criados através da imaginação do homem, mas esta Bíblia é o livro do Deus Criador. 이 성경은 어떤 사람이 자기의 뜻을 기록한 게 아니다라고 말씀하셨어요. Então, o Senhor Deus ele já disse que a Bíblia não foi escrita com vontade dos homens. 이 성경은 미래를 예언하고 있는데 그 예언된 말씀이 그대로 이루어지는 것도 우리는 봤습니다. E nós verificamos que a Bíblia profetiza sobre o futuro e tudo ocorre conforme a Bíblia. 어제 우리는 하나님 앞에서 우리가 지옥 갈 죄인이라는 것도 확인했습니다. Ontem nós verificamos que nós somos pecadores que merecem ir para o inferno. 오늘 그렇다면 우리가 어떻게 이 죄 문제를 해결하고 구원을 받을 수 있을까 생각해 봐야 됩니다. E hoje nós precisamos pensar, como é que nós podemos resolver o problema dos pecados e receber a salvação? 이 죄를 해결받는 것, 이 죄를 해결하는 것이 구원입니다. Então, resolver o problema dos pecados é a salvação. 죄를 용서받기 위해서는요, 먼저 자기가 죄인이라는 걸 알아야 돼요. Para você poder receber a salvação, o perdão dos pecados, você precisa saber que você é pecador. 구원받기 어려운 사람이 있습니다. Tem pessoas que têm dificuldade para receberem a salvação. 누굴까요? Quem são estes? 자기가 죄인인 걸 인정하지 않는 사람. São as pessoas que não admitem, não reconhecem que são pecadoras. 할머니 지옥 갈 죄인이시죠? 물으면요, 아니야, 난 죄 없어, 나 착하게 살았어. 계속 그렇게 고집하는 분들이 계세요. Então tem vezes que você pergunta para uma senhora, senhora, você é uma pecadora que vai para o inferno? Ela fala, não, eu não vou não. Então ela mantém a teimosia continuamente. 그러면요, 예수님이 그분을 도와드릴 수가 없어요. Então o Senhor Jesus não tem como ajudar uma pessoa igual a ela. 왜요? Por quê? 의사는 아픈 자들, 병자를 위해서 있는 겁니다. Os médicos existem
por causa dos doentes. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. 나는 건강해요. 나는 죄 없어요. 그러면요, 의사가 그 사람을 도와줄 수가 없어요. Então, se alguém disser, ah, não, eu estou saudável, eu não tenho nenhum problema, o médico não tem como ajudar uma pessoa assim. Porque Jesus não vinha chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. 예수님은 우리 영혼의 병인 죄를 치료해 주는 의사입니다. O Senhor Jesus, ele é o médico espiritual que cura nossas doenças espirituais. 예수님 저는 지옥 갈 죄인이에요. 저 좀 고쳐주세요. 죄인인 걸 인정해야 예수님이 고쳐줄 수 있어요. 의사로서. Então você precisa reconhecer diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu sou pecador, eu tenho essa doença, por favor, cure. Então o Senhor Jesus pode curá-lo. 여러분 지옥 갈 죄인이라는 거 어제 배우셨죠? Então ontem vocês aprenderam que são pecadores que precisam ir para o inferno. 여러분 내가 교회 다닌다고 해서 천국 가지 못합니다. Então, pessoal, não é que eu não vou para o céu porque eu frequento uma igreja. 내가 침례 받았으니까 세례 받았으니까 내가 천국 갈 수 있겠지. 못 갑니다. Se você disser, ah, já que eu fui batizado, eu devo ir para o céu. Não, não tem como ir para o céu. 나는 어머니 뱃속에서부터 교회 다녔으니까 천국 갈 수 있겠지. 안 돼요. Ah, já que eu frequentei a igreja desde quando eu estava no ventre da minha mãe, eu posso ir para o céu. Não, isso está errado também. 내가 매일매일 회개하고 자고 기도하니까 천국 갈 수 있겠지. 못 Ah, 갑니다. já que todas as noites antes de dormir eu oro, faço a oração de arrependimento diante do Senhor Deus, então eu consigo ir para o céu. Não, não tem como. 사람으로서는 못 해요. Então, por ser um homem, não é possível. 예수님이 나 베르다지 진실로 네게 말하노니 거듭나지 아니하면 하나님 나라 볼 수 없다 그랬습니다. O Senhor Jesus já havia dito, em verdade te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 나셀 지노브. 여러분 예수님은 거듭나야 천국 갈 수 있다고 하셨어요. O Senhor Jesus disse que o homem precisa nascer de novo. 여러분 언제 거듭나셨어요? Quando é que vocês nasceram de novo? 여러분 배추벌레 아시죠? 배추잎을 갉아먹고 사는 그 애벌레 아실 겁니다. Vocês já viram a lagarta que come folhas, plantas? 절대로 하늘을 날 수 없어요. Então, essa lagarta ela não consegue voar os céus. 그런데 어느 날 나비로 그것이 그 변태의 과정을 통해서 몸을 바꾸는 과정을 통해서 나비로 변하면 다시 태어나는 거죠. 나비로 다시 태어나면 날아갈 수 있잖아요. Então, mas tem um momento que ela se encasula, ela se transforma em uma borboleta para sair voando. 천국 가는 것도 마찬가지입니다. A mesma coisa é você ir para o céu. 다시 거듭나야만, 다시 태어나야만 천국 갈 수 있어요. Você precisa nascer de novo para você poder ir para o céu. 애벌레가 아무리 열심히 노력한다고 해서 하늘을 날 수는 없습니다. Então não tem como a lagarta se esforçar tanto dizendo eu vou voar que ela consiga voar. 죄인은 노력한다고 해서 의인이 될 수 없어요. Então não é por conta que o pecador ele vai se esforçar que ele pode ir para o céu. 자, 그 노력하는 것 중에 대표적인 게 율법을 지키는 겁니다. Então uma das coisas que representam o esforço do homem é guardar as leis. Tiago 2, versículo 10, vamos ler. Tiago 2, versículo 10, vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque qualquer que guardar toda a lei, 모든 율법을 다 지키다가 이 tropeçar em um só ponto, 하나만 어기면 tornou-se culpado de todos. 다 어긴 게 된다 그랬어요. Então no momento que o homem que guarda toda a lei, mas ao tropeçar em uma só, ele já se torna culpado de todos. 그러니까 내가 하나님의 율법을 태어나서 죽을 때까지 하나도 어기지 않고 다 지키지 못하면요 천국 갈 수 없습니다. Então se eu não conseguir guardar os mandamentos do Senhor Deus, a lei do Senhor Deus, desde o momento que eu nasço até a minha morte, não tenho como ir para o céu. 내가 십계명 열심히 지켜서 하나님 말씀에 순종해서 착하게 살아서 천국 가야지 안 된다는 거예요. Você disser para si mesmo, eu vou guardar os 10 mandamentos do Senhor Deus para ir para o céu. Isso é impossível. 좋은 일, 다른 사람을 도와주고 착하게 살고 하면 천국 갈 수 있겠지 안 된다는 겁니다. Pessoas que dizem, eu vou fazer boas obras, vou ajudar os outros para ir para o céu. Não é possível. 여기 por isso nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei,
porque pela lei vem o conhecimento do pecado. 여기 보면 율법을 지켜서 의롭게 될 사람이 없다 그랬습니다. Então o Senhor Deus já disse que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. 우리 이거 기억해야 됩니다. Nós precisamos nos lembrar disso. nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. 율법 행위로 율법을 지켜서 그 누구도 하나님 앞에 justificada 의롭게 될 수 없습니다. Então, ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. 왜냐하면 율법은 죄를 깨닫게 하기 위해서 우리에게 주신 거예요. Porque a lei nos foi permitida para conhecermos o pecado. 하나님의 말씀을 잘 지키고 순종해서 천국 가라고 주신 것이 아니라 그 율법을 통해서 내가 죄인이라는 것을 깨닫기 위해서 하나님이 율법을 우리에게 주신 겁니다. O Senhor Deus, ele não nos permitiu a lei para nós guardarmos, para irmos para o céu, mas sim para tentarmos guardar e percebermos que somos 여러분 pecadores. 십계명 아시죠? Vocês conhecem os 10 mandamentos? 여러분 십계명 중에 하나라도 제대로 지킬 거 있으십니까? Então, existe pelo menos um mandamento que vocês tenham guardado por completo? 하나도 없습니다. Nenhum que vocês 저는 cumpriram. 살인 안 했는데요. Ah, mas eu nunca matei ninguém. 어제 배웠죠. 맞아, 내 aprendemos 형제를 미워하는 자는 곧 그것이 살인하는 것이다 그랬어요. Então, só de você odiar o seu irmão é praticar um homicídio. 십계명 우리는 그 어떤 계명도 제대로 지킨 게 Então, 없습니다. nós nunca guardamos nenhuma lei, nenhum dos 10 mandamentos. 우리는 지옥 가기에 완전한 자들입니다. Então, nós somos pessoas perfeitas para ir para o inferno. 여러분 죄송하지만 여러분은 지옥 가기에 완전한 자들이에요. Então, me perdoem, mas vocês estão no momento exato para irem para o inferno. 천국 가기에는 조금도 우리는 합당치 않습니다. Então, nós não somos dignos em nenhuma forma para irmos para o céu. 우리는 오직 하나님의 은혜가 아니면 우리는 지옥 갈 수밖에 없는 존재들입니다. Então, se não for a graça do Senhor Deus, nós somos uma existência que não tem como ir para o céu. 자, 율법은요 거울과 같습니다. Então, a lei é como se fosse um espelho. 율법을 지켜서 천국 가는 것이 아니라 율법 앞에 내가 서면 거울과 같아서 나의 더러운 것들, 더러운 죄들을 깨닫게 되는 겁니다. Então, você não vai para o céu por você guardar a lei, mas quando você está em frente à lei, você percebe a sua sujeira, o seu pecado. 우리가 율법을 또 성경을 배우면 배울수록 내 죄가 크다는 걸 알게 돼요. Quanto mais nós aprendemos a lei na Bíblia, nós mais percebemos que é maior o nosso pecado. 여러분 천국 갈 수 있으세요? Então, vocês conseguem ir para o céu? 어떻게 여러분이 천국 갈 수 있습니까? Como que vocês podem ir para o céu? 언제 거듭나셨습니까? Quando vocês nasceram de novo? 오늘 아주 중요한 것을 정말 가장 중요한 것을 우리는 공부하고자 합니다. Então, hoje nós pretendemos estudar a coisa mais importante. 자, 여기 Isaías capítulo 59 versículo 1. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. 하나님, 여호와 하나님의 손이 짧아서 우리를 구원하지 못하는 게 아니라는 거예요. Então, não é que a mão do Senhor está encolhida para que não possa nos salvar. 우리를 구원하는데 하나님의 능력이 부족한 게 아닙니다. Não é que falta poder para Deus para nos salvar. 우리의 기도를 하나님이 못 들으시는 게 아니에요. Não é que Deus não escute as nossas orações. 문제는 뭡니까? Qual é o problema? 우리가 구원받지 못하고 우리가 천국까지 못하는 이유가 뭐예요? Qual é o problema de nós irmos para o inferno e não podemos entrar no reino dos céus? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. 문제는 우리의 죄입니다. Então, o problema é o nosso pecado. Vossas iniquidades e os vossos pecados. 하나님과 우리 사이를 우리의 죄가 지금 가로막고 있는 거예요. Então, o nosso pecado faz essa separação entre nós e Deus. 여러분 죄를 아셔요? Vocês sabem o que é pecado? 여러분 죄가 하나님과 우리 사이를 지금 가로막고 O 있습니다. pecado de vocês fazem a separação entre vocês e Deus. 오늘 지금 저녁 8시입니다. Então, hoje, agora, está por volta de 8 horas da noite. 여러분 아침에 눈 떠서 지금까지
얼마나 오늘 죄 지었습니까? Então, desde de manhã hoje, quando vocês abriram seus olhos até agora, quantos pecados vocês 그럼 한번 cometeram? 생각해 보세요. Pensem. 혹시 내가 화낸 적은 없습니까 오늘? Ah, será que eu não fiquei bravo hoje? 누군가를 미워한 적은 없어요? Será que eu odiei alguém 어떤 hoje? 사람 내가 거짓말한 적은 Será que eu 없습니까? menti hoje? 휴지를 혹시 바깥에 버린 적은 없어요? Será que eu 그냥? não peguei um lixo e saí jogando para fora? Pra qualquer lugar? 신호등 바뀌지도 않았는데 신호 그냥 건너진 않았습니까? Por exemplo, o sinal nem havia trocado e eu passei correndo. 혹시 내 마음속에 나쁜 생각을 갖진 않았나요? Será que eu não tive um mau pensamento dentro de mim? 1초라도. Por um segundo? 여러분 오늘 여러분 하나님이 여러분의 마음을 다 보고 계신데 하나님 앞에 여러분 오늘 죄를 얼마나 지었습니까? O Senhor Deus, Ele está vendo todo o seu coração, mas quantos pecados vocês já cometeram? 매일매일 우리는 물 마시는 것처럼 죄를 짓고 삽니다. Todos os dias nós vivemos pecando como se estivéssemos bebendo água. 근데 어떻게 천국 가요? Mas como é que vai entrar no reino dos céus? 매일 죄 짓고 사는데 어떻게 천국 갑니까? Então, vive pecando todos os dias, mas como você vai para o céu? 여러분 혹시 나는 그래도 천국 갈 수 있지 않을까? 여러분 그 생각 빨리 버리셔야 됩니다. Ou se tiver alguém pensando, ah, mas eu devo ir para o céu, precisa abandonar esse pensamento. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. 여러분, 우리 죄가 우리 손가락, 입술, 혀 다 죄에 더러워졌다는 거예요. Então quer dizer que as nossas mãos, dedos, lábios, língua, tudo está contaminado pelo pecado. 머리끝부터 발끝까지 우리는 하나님 보실 때 우리는 죄로 가득한 거예요. 죄로 가득해요. Então, da cabeça aos pés, nós estamos cheios de pecado. 어떻게 우리가 이런 상태로 천국 갈 수 있겠어요? Então, neste estado, como eu posso ir para o céu? 여러분의 눈으로 여러분을 보지 말고 하나님의 눈으로 나를 봐야 됩니다. Não olhem para Deus com os seus olhos, olhem com os olhos de Deus para si. 내가 천국 간다면 나 같은 죄인이 천국 간다면 천국이 지옥으로 바뀔 거예요. Então, se um pecador como eu entrar no reino dos céus, o reino dos céus vai se tornar um inferno. 이건 아주 심각한 문제입니다. Então, isso é um problema muito sério. 자, 하나님과 나 사이에는 내가 지은 죄가 있습니다. Então, entre Deus e eu, tem o pecado que eu cometi. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Quem é você? Sou pecador. Tá certo. 여기 여러분 뒤에 이렇게 OR, OE가 붙으면 직업을 말하잖아요. 뭐뭐 하는 사람 그 직업을 말하죠. Então, quando nós colocamos, por exemplo, OR no final das palavras, nós dizemos que a pessoa, ou é a profissão, ou é o que a pessoa faz, não é? 빙따돌. 이게 붙으면 이게 직업입니다. 직업. Então, se torna uma profissão. 여러분 직업 뭐예요? Qual é a 직업. profissão de vocês? pecador. pecador. 여러분 제일 잘하는 건 죄 짓는 일이에요. A melhor coisa que vocês fazem na vida é pecar. 여러분이 제일 잘하는 건 죄 짓는 A 일이라니까요. melhor coisa que vocês sabem fazer é pecar. 우리는 pecador입니다. pecador. Então, nós 죄 짓는 somos 자예요. pecadores. 어떻게 우리가 하나님 계신 천국에 갈 수 있겠어요? Como é que nós, sendo pecadores, podemos ir para o céu? 하나님과 나 사이를 세파라선 이 죄가 가로막고 있습니다. Entre eu e Deus tem o pecado, 못 가는 거예요. não tem como passar para lá. 이 죄, peccadu지 parede, 이 죄의 벽이 무너지기 전에는 못 갑니다. Enquanto esse pecado de parede não for derrubada, não tem como passar para o outro lado. 그런데 방법이 있습니다. Mas tem uma resposta, uma maneira. 죄는 죄값을 치러야만 돼요. Então, o pecado, você precisa pagar o valor do pecado. Olha, Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. 죄의 값은 morte다, 죽음이다. 생명이 죽어야만 죄가 사해지는 거예요. Então, o salário do pecado é a morte, você precisa morrer para que o pecado seja 자, pago. 이 죄를 없앨 수 있는 유일한 방법은 생명이 죽어야만 됩니다. O único 생명. método de você acabar com este pecado é uma vida que morre. 그래서 Levítico 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. 여러분,
이 생명이 죽어야 되는데 생명은 피에 있기 때문에 즉 피가 흘려져서 생명이 죽어야만 우리 죄값이 갚아지는 거예요. Então, pessoal, a vida do homem do homem está no sangue, então é preciso você pagar um valor com este sangue para que o pecado seja pago. 피가 흘려져서 생명이 죽어야만 죄값이 치러집니다. Então, ao derramar sangue e morrer uma vida, você pode pagar o valor desse pecado. 이게 하나님의 법이에요. Esta é a lei de Deus. 그래서 Hebreus 9, versículo 22, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Vamos ler? 2. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. 피가 흘려지지 않으면 죄사함도 없다 그랬습니다. Então, se o sangue não é derramado, não há remissão dos pecados. 중요한 건 뭡니까? O que é o mais importante aqui? 성기예요, 성기. É o sangue. 피가 흘려져야만 우리 죄값이 갚아지는 O 거예요. importante é o derramamento de sangue para pagar pelos pecados. 그래서 Levítico 4, versículo 32 e 33, mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem defeito trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. 그래서 구약시대 사람들은 염소나 양을 죽여가지고 그 피를 하나님 앞에 드려서 매년 죄를 용서받았습니다. É por isso que as pessoas do Antigo Testamento sempre traziam uma oferta, uma ovelha para morrer, ofertando esse sangue para o Senhor para receber a remissão dos pecados. 계속 그 짐승을 잡아 죽이는 제사를 통해서 죄가 이렇게 없어진다는 걸 하나님은 계속 가르쳐 주신 거예요. Então o Senhor Deus continuamente ensinou aquele povo que é preciso matar um animal, derramar o seu sangue para expiar o pecado. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. 그 피를 제사장이 하나님 앞에 뿌리면 그 죄지은 자, 그 짐승의 피를 뿌리면 그 죄인의 죄를 사함받을 수 있었다는 거예요. Então assim nós podemos ver que o sacerdote, ele, ao matar esse animal, pegava esse sangue, ele espargia na frente do altar, e através desse sangue que era ofertado para o Senhor, o pecado era expiado. 그러니까 먼저 죄인의 aqui porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado. 죄인의 손을 그 죽을 짐승 위에 이렇게 올리는 거죠, 이렇게. Então, primeiro você pega as suas mãos e põe sobre o animal que precisa morrer. 그러면 그 사람의 죄를 그 짐승에게로 옮겨지는 거예요. 옮기는 겁니다. Então quer dizer que o Senhor ele faz passar o pecado deste homem pecador que está impondo a mão no animal para o animal. 그러면 그 사람 죄를 위해서 그 양이나 염소가 대신 죽는 거예요. Então quer dizer que aquela ovelha ou aquela cabra que foi traga naquele momento vai ser morta por este homem. 자, 여기 자, 다시 한번 보겠습니다. Então vejam só. 이게 cordero가 있어요. cordeiro. Então temos um cordeiro. 이걸 죄인이 이제 가져갑니다. Então o pecador está levando este cordeiro. 제사장이 가져가요. Ele está levando para o sacerdote. 그리고 뽀라 그 손을 이 양의 머리 위에 얹는다 그랬죠. E diz que ele vai fazer a imposição de mãos sobre a ovelha. 그러면 하나님이 이 사람의 죄를 이 양에게로 옮기는 거예요. 이렇게. E o Senhor Deus faz passar o pecado para a ovelha. 죄인이었습니다. Era pecador. 이 사람의 죄가 하나님에 의해서 옮겨지는 거예요. O 양에게로. pecado deste pecador passa para a ovelha por conta de Deus. 그러면 이제 누가 피 흘려 죽어야 됩니까? Então quem é que precisa morrer derramando sangue aqui? Quem precisa de morrer? Homem ou ovelha? 오벨. 원래 죄는 이 사람이 지었지만 하나님에 의해서 죄가 옮겨졌기 때문에 cordeiro, ovelha가 죽는 거예요. Então este homem, ele pecou, ele precisava morrer, mas a ovelha que recebeu esse pecado agora morre por este homem. 이렇게 Dessa maneira. derramamento. Então há derramamento de sangue. 피가 흘려져야만 이 피가 죄값을 É 갚습니다. preciso derramamento de sangue para pagar pelo valor
desse pecado. 이게 죄를 없애는 유일한 방법입니다, 여러분. Este é o único método para acabar com o pecado. 그러면 지금도 이제 우리가 죄를 없애기 위해서 시장에서 양을 사다가 양을 잡아서 피 흘려서 하나님 앞에 바치면 우리 죄가 없어질까요? Então vamos pensar. Então, atualmente, se eu for numa feira, por exemplo, e trazer uma ovelha e eu sacrificar diante do Senhor Deus, os meus pecados vão sumir? 없어질까요? Somem os meus pecados? 안 됩니다. Não funciona 왜요? assim. Por 왜요? quê? 이 짐승이 죽는 것은 하나의 그림자예요. 모형으로, example로 하나님 보여주신 Porque a 겁니다. morte de um animal, o Senhor Deus, ele permitiu para se tornar um exemplo. 여기 보면 Hebreus 10, versículo 1. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. 여기 율법은, 즉 짐승을 잡아 죽여서 죄를 없애는 그 율법은 미래 장차올 좋은 일의 솜브라 그림자지 진짜는 아니다 그랬어요. Então, essa lei de você pegar o animal e sacrificar diante do Senhor Deus, ele é somente uma sombra, ele não é a imagem exata das coisas, é algo que está por vir. 실제로 죄를 없애는 능력은 없지만, 하지만 이렇게 피 흘려서 죄가 없어진다는 그것은 가르쳐 주는 겁니다, 우리에게. Na realidade, isso não tem o poder de expiar os pecados, mas é simplesmente uma forma do Senhor Deus nos mostrar, dizendo que esta é a forma de como se perdoa esses pecados. 그래서 구약 시대 때는 까다노 매년 이 제사를 드린 거예요. É por isso que se nós olharmos no Antigo Testamento, era cada ano, todos os anos, era realizado esse sacrifício. 그런데 죄를 없앨 수는 없다 그랬어요. Mas aqui já disse que isso não tem como nunca acabar com os pecados. Hebreus 10, versículo 4 a 6. Porque é possível e impossível. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bois tire os pecados. Por isso, 짐승의 피로는 안 된다라고 말씀하고 있죠. Aqui ele já está dizendo que pelo sangue do animal é impossível. 여러분, 짐승은 안 돼요. Então, animais não é possível. 여러분, 사람과 짐승의 가치가 같습니까? O valor de um homem para um animal é o mesmo? 달라요. É diferente. 사람 속에는 하나님의 형상을 닮은 영혼이 있습니다. 사람 Dentro do 속에는. homem tem o espírito, que é a imagem de Deus. 짐승은 영혼이 없어요. O animal não tem espírito. 사람과 짐승은 완전히 가치가 다릅니다. O homem e o animal têm valores totalmente diferentes. 그래서 짐승의 피로는 사람의 죄를 없앨 수 없어요. É por isso que pelo sangue de animais não tem como expiar o pecado do homem. 사람이어야 합니다. Você precisa ser um homem. 그러니까 사람이 죽어야만 된다는 Então, 거예요. o que isso quer dizer? Que um homem precisa morrer. 그러면 지금 이제 찾아봅시다. 나를 위해서 피 흘려 죽어줄 사람을 찾아보세요. Então, vamos procurar um homem, alguém que possa morrer por mim. 빨리 생각해 보세요. Pensem na vida de vocês. 나를 대신해서 피 흘려 죽어줄 사람 누가 있을까? Alguém que pode vir e me substituir, morrer por mim. Minha esposa? Acho que talvez minha esposa pode morrer por mim. Sim? Ou meu marido pode? Meu marido pode? 여러분, 사람은 부모는 혹시 자식을 위해서 죽어줄 수 있는 마음이 있을지 몰라도 자격이 안 됩니다. Então pode ser que os pais, por exemplo, tenham a vontade de querer morrer pelos seus filhos, mas eles não são dignos. 왜냐하면 죄를 대신해서 죽어줄 사람은 죄가 없는 사람이어야 돼요. Então, para que alguém morra por uma outra pessoa, essa pessoa não pode ter pecado. 자기가 죄가 있으면요, 다른 사람을 위해서 대신해서 죽어줄 수 없어요. Porque pensem bem, se você tem pecado, como é que você pode morrer por outro pecador? 그래서 죄 없는 사람이어야 돼요. Tem que ser um homem que não tem pecado. 죄가 없어야 됩니다. Não pode ter 그리고 pecado 짐승이 아니라 사람이어야 e 돼요. não pode ser animal, tem que ser um homem. 여러분, 죄 없는 사람이 있어요, 없어요? Existe homem sem pecado? 있습니까? 죄 없는 사람 있어요, 없어요? Existe homem sem pecado? 없습니다. Não existe. Por isso, entrando no mundo. 예수님입니다. E é por isso, entrando no mundo, Senhor Jesus, Por isso, entrando no mundo. 천국에 하나님과 함께 계셨던 그 예수님이 그래서
이 세상에 앵트랑도 들어오신 거예요. É por isso que o Senhor Jesus, que estava no reino de Deus, entrou neste mundo. 이건 엄청난 사건입니다. Então, isso é um acontecimento extraordinário. 하나님 그 자체이신 분이 사람의 몸을 입고 이 세상에 들어오신 거예요. Então, o Senhor, que era Deus, que é Deus, ele veio em formato de homem para este mundo. Diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. 하나님이 짐승 제사를 기뻐하시지 않기 때문에 예수님이 직접 이 세상에 들어오신 거예요. Então, o Senhor Jesus, ele não foi um animal, o Senhor Jesus, ele mesmo, entrou neste mundo. 우리 죄를 위해서. Por conta de nossos pecados. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. 예수님이 하나님의 뜻을 행하기 위해서 구약신, no principio do livro는 구약책, 구약 성경에 예언된 대로 예수님이 오셨다 그랬어요, 세상에. Então, no princípio do livro, o Antigo Testamento, o Senhor Jesus já se refere que ele veio a este mundo para fazer a vontade de Deus. 예수님이 2023년 전에 이 세상에 오셨습니다. Então, o Senhor Jesus, ele chegou há 2023 anos atrás. 예수님이 2023년 전에 이 세상에 들어오셨어요. O Senhor Jesus entrou neste mundo há 2023 anos atrás. 왜 들어오셨습니까? Por que ele entrou neste mundo? 우리 죄를 위한 그 제물로 오신 거예요. Ele veio como oferta pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele é, Jesus é a propiciação. 이 propiciação, 죄를 위해서 죽는 제물입니다. Então, a propiciação é a oferta que morre por conta dos pecados. 예수님은 죄를 위해 죽는 그 한 마리 짐승처럼 세상에 오신 거예요. Assim como um animal que morria pelos pecados, o Senhor Jesus, ele entrou neste mundo. não somente pelos nossos. 우리 죄만 위한 것이 아니라 mas também pelos de todo o mundo 그랬습니다. E aqui diz, não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. 여기 계신 사람들의 죄만 아니라 모든 사람을 위해서 예수님은 오신 거예요. Então não é o pecado das pessoas que estão presentes aqui hoje, mas sim de todas as pessoas do mundo. 1 Timóteo também. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 모든 사람이 이 말씀은 받아야 된다는 거예요. Então ele está dizendo, é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Para todas as pessoas. Qual palavra? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 모든 죄인을 구원하기 위해서 예수님은 2000년 전에 오신 겁니다. Então o Senhor Jesus ele veio há 2000 anos atrás para acabar com esses nossos pecados. 얼마나 감사한 말이죠. Então como é uma palavra tão graciosa? 내가 죄인인데 Eu sou pecador. Dos quais eu sou principal. Eu sou pecador principal. Eu sou o pecador principal. 내가 죄인 중에 죄인인데 바로 나를 위해서 예수님이 오신 거예요. Eu sou pecador dentre pecadores, mas o Senhor Jesus ele veio por mim. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar para salvar os pecadores. 그래서 João capítulo 1 versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 여러분 구약 시대 때 cordeiro 그 양이 죄를 대신 짊어지고 죽었잖아요. Então no Antigo Testamento nós podemos ver que as ovelhas elas se encarregavam do pecado do homem para morrer. 근데 그건 그림자라 그랬죠. Mas nós já vimos que isso é uma sombra. 짐승 양은 그림자였습니다. O animal, a ovelha é uma sombra, 그게 진짜가 아니었어요. não é o real. 그럼 진짜는 뭐예요? Então o que é o verdadeiro? Jesus. Jesus. 구약 시대에 죽었던 그 짐승은 그림자였고 진짜가 뭐냐?
바로 예수스, 예수님입니다. 예수님. Então, o animal que morria antes era a sombra e o que é o real? É Jesus. João Batista disse: Jesus Cristo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado do mundo입니다. Então, aqui nós podemos ver que João já havia dito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 이 세상 모든 죄, 이 Então, 세상 o 죄, pecado deste todo o mundo. 세상 모든 죄를 말합니다. Então, está se referindo ao pecado de todo o mundo. 자, 저를 좀 따라해 주세요. Então, podem me imitar. Vamos nos alongar. 1, 2, 3, 4, 5, vira direita. 1, 2, 3, 4, 5, vira direita, agora direita. 1, 2, 3, 4, 5. Para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás também. 아주 중요한 내용을 지금부터 하겠습니다. Então, a partir de agora, nós vamos estudar um conteúdo muito importante. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 예수님은 세상 죄를 가져가기 위해서 이 세상에 오셨어요. Então, o Senhor Jesus ele veio para este mundo para tirar o pecado do mundo. 여기 보시죠. Então, olhem só. 예수님은 이 세상 모든 사람의 죄를 담당하셨습니다. O Senhor Jesus ele se encarregou de todo o pecado deste mundo. 여기 아담의 죄부터 나의 죄까지 그리고 마지막 사람의 죄까지 모든 사람의 죄를 담당하신 거예요. Então, o pecado de Adão até o último homem, o meu pecado também, o Senhor já se encarregou. 첫 번째 사람 아담부터 나의 죄 그리고 마지막 사람의 죄 이 모든 죄를 포함해서 pecado mundo라고 합니다. Então, quando nós englobamos todo o pecado, desde Adão, o meu e até a última pessoa, o pecado do mundo, está aqui. pecado do mundo. Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 예수님은 세상 모든 사람의 죄를 가져가셨어요. Então, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele levou todo o pecado do mundo. 여기 Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada se desviava pelo seu caminho. 우리 모든 사람은 하나님을 떠나서 죄짓고 살았습니다. Então, todos nós havíamos nos afastado, desgarrado do Senhor e vivíamos no nosso pecado. Mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 우리 모두의 iniquidade 죄를 cair sobre ele. 예수님, 엘리는 예수님입니다. 예수님에게 옮기신 거예요. Então nós podemos dizer que o Senhor ele fez cair todo o pecado deste mundo sobre o Senhor Jesus. 누가 그렇게 하셨습니까? Quem fez isso? Quem fez? Senhor Deus. 하나님이 우리 모두의 죄를 예수님에게 하나님이 옮기신 거예요. 하나님이. Deus pegou todo o nosso pecado e transportou para Jesus. 하나님이 그걸 나에게 묻지 않았습니다. Jesus não me questionou sobre isso. 하나님은 나에게 이걸 옮겨도 될까 안 될까 그걸 나에게 묻지 않으셨어요. Jesus não me pergunta, o Senhor Deus não me pergunta se eu quero que o pecado vá ou não vá. 하나님이 일방적으로 강제적으로 내 죄를 뺏어서 예수님에게 옮겨버린 O 거예요. Senhor Deus de forma unilateral, de forma compulsória, ele pegou o meu pecado e mandou para o 내가 Senhor 알지도 Jesus. 못하던 사이에 Enquanto eu nem sabia sobre isso. 하나님이 내 죄를 예수님에게 다 옮겼습니다. O Senhor Deus passou todo o pecado para Jesus. 그래서 예수님은 ele carregou pecado do mundo. Jesus carregou pecado do mundo. Porque Senhor Deus transferiu para ele. pecado do mundo입니다. Então, é o pecado do mundo. 내 죄 때문에 예수님이 십자가에 못 박혀 Por 죽으셨죠. conta do meu pecado, o Senhor Jesus foi crucificado. 여러분 죄는 피 흘려 죽어야만 O 없어지잖아요. pecado só desaparece quando você derrama o sangue. 구약 시대 그 양은 사람의 죄를 대신 짊어지고 그 양이 피 흘려 A 죽었어요. ovelha do Antigo Testamento morria por aquele homem derramando o sangue. 여러분 이 십자가에 못 박힌 예수님을 보십시오. E olhe para o Senhor Jesus que foi crucificado na cruz. 이분은 죄가 없습니다. Esse Senhor não tem pecado. 예수님은 하나님 그 자체이십니다. Jesus é o próprio Deus. 그에게는 죄가 없느니라 그랬어요. Nele não há pecado.
예수님은 죄가 전혀 없는 분인데 왜 십자가에 피 흘려 죽으십니까? Se Jesus não tem pecado, por que ele precisa morrer crucificado na 여러분 cruz? 왜 예수님 이렇게 피 흘려 Por que 죽으십니까? Jesus precisa morrer derramando sangue? Pecado do mundo를 ele porque ele carregou pecado do mundo. Ele carregou o meu pecado. 예수님은 십자가에 못 박히기 전에 120대 채찍을 맞으셨습니다. O Senhor Jesus, antes de ser crucificado, ele foi açoitado umas 120 vezes. 로마 법에 십자가에 못 박혀 죽는 죄인은 120대를 전날 때리도록 돼 있어요. Porque na lei romana, eles pegavam um chicote e chicoteavam esse homem no dia anterior de ser crucificado umas 120 vezes. 온몸이 완전히 피투성이 만신창이가 됐습니다. Então, o corpo do Senhor Jesus ficou todo ensanguentado. 그리고 내가 손으로 지은 죄 때문에 예수님 손에 못이 박히셨어요. Então, os pecados que eu cometi com a mão, por isso que o Senhor Jesus foi colocado um prego na mão dele. 예수님은 죄가 없습니다. Então, o Senhor Jesus não tem pecado. 내가 지은 죄 때문에 예수님 발에 못이 박혔습니다. O Senhor Jesus teve o prego pregado nos seus pés por conta dos pecados que eu cometo com o meu pé. 내 발로 많은 죄 지었잖아요. Eu cometi muitos pecados com os meus pés. 가서는 안 될 곳에 갔잖아요. Eu fui em lugares que não deveria ir. 이 발로 많은 죄를 지었잖아요. Eu cometi muitos pecados com o pé. 죄 없는 예수님의 발에 못이 박혔습니다. Então, no pé do Senhor Jesus foi pregado um prego. 피가 흘렀어요. Derramou sangue. 예수님 머리에서도 피가 흘려졌습니다. Derramou sangue na cabeça de Jesus. 왜요? Por quê? 내 머리로 많은 죄를 지었잖아요. Porque eu pequei diversos pecados com a minha cabeça. 이 머리로 얼마나 많은 나쁜 생각들을 Quantos 했습니까? maus pensamentos eu tive na minha cabeça. 자, 여기 예수님이 십자가에 못 박히는 장면을 영화로 만들었습니다. Então, aqui nós podemos ver uma cena que foi criada como um filme mostrando o Senhor Jesus como ele foi crucificado. 여러분 한번 보세요. Então assista uma vez. 나의 죄 때문에 예수님이 이렇게 못 박히셨어요. Então Jesus foi crucificado dessa maneira por conta dos meus pecados. Gusta! Gusta! Ecce como! Allora ça! C'est l'ouvlet!
예수님이 십자가에서 아데우스 porque me abandonou. 하나님 왜 나를 버리셨습니까? 라고 그랬죠. Então, o Senhor Jesus disse, ó Deus, por que me abandonastes? 예수님은 이 세상에 계실 때 한 번도 하나님을 데우스라고 부르지 않았습니다. 아버지라고 불렀어요. 빠이라고 불렀습니다. O Senhor Jesus, enquanto estava nessa terra, ele nunca chamou Deus de Deus, sempre havia chamado de Pai. 하나님은 항상 하나님을 아버지라고 그랬는데 왜 십자가에서는 아버지라고 부르지 못하고 데우스라고 합니까? Jesus sempre o havia chamado de Pai, mas por que na cruz está chamando de Deus? 하나님이 허락지 않았어요. Porque Deus não permite mais. 왜요? Por quê? 이 순간만큼은 예수님은 모든 세상 사람들의 죄를 짊어졌기 때문에 하나님을 아버지라고 부를 수 없는 거예요. Porque neste momento o Senhor Jesus ele está encarregado de todos os pecados deste mundo, é por isso que não pode mais chamar Deus de 이 Pai. 순간만큼은 하나님이 예수님을 버린 겁니다. Neste momento o Senhor Deus abandonou a Jesus. 예수님은 너무 그게 고통스러웠어요. O Senhor Jesus sofria muito por conta disso. 여러분 십자가에 못 박히는 그 육체의 고통보다 하나님과 항상 함께 했는데 하나님이 자기를 예수님을 버린 이 순간 하나님을 아버지라고 부르지 못하는 이 순간 예수님은 더 그게 고통이었습니다. O Senhor Jesus sempre esteve conectado, ligado com o Senhor Deus, mas nesse tempo, quando foi abandonado pelo Senhor Deus, foi o momento mais difícil e sofrido para ele. 왜 예수님이 하나님을 아버지라고 못 부르고 지금 하나님이라고 부르고 있습니까? Então por que o Senhor Jesus não consegue chamar Deus de Pai e chama-o de Deus? 여러분의 죄 때문에 Por 그래요. conta do pecado de vocês. 여러분의 죄를 짊어지셨기 때문에 예수님이 하나님을 아버지라고 못 부르고 지금 하나님이라고 하고 있는 겁니다. Já que o Senhor Jesus se encarregou do pecado de vocês, não tem mais como chamar Deus de Pai. 님이 Está consumado 이 말을 하시고 돌아가셨습니다. E o Senhor Jesus disse, está consumado, e faleceu. Está consumado. Então, está consumado. 자, 예수님이 왜 이렇게 죄 없는 예수님이 십자가에 못 박혀 Então, 죽으셨어요? por que o Senhor Jesus, que não tem pecado, morreu assim? 이건 역사적인 사실입니다. Isso é uma verdade histórica. 여러분 십자가를 목걸이로 많이 걸고 다니잖아. 왜 그 예수님을 우리는 기억해야 됩니까? Muitas pessoas andam com o colar, com o crucifixo como colar, mas por que nós precisamos lembrar do Senhor 여러분 Jesus? 십자가는 결코 장식품이 아닙니다. A cruz não deve se tornar um acessório. 예수님이 십자가에 피 흘려 잔인하게 죽으셨어요. Jesus morreu de forma horripilante na cruz, 내 죄 때문에. por conta dos meus pecados. 그리고 예수님은 죽기 전에 다 이루었다라고 말씀하셨어요. E Jesus, antes de morrer, ele já disse, está consumado. 여기 보시죠. Vejam aqui. Vamos ler João 19, versículo 30. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. 예수님은 está consumado라고 크게 외치셨습니다. O Senhor Jesus, ele clamou em alta voz, está consumado. está consumado라는 건 다 이루었다, 모든 것을 다 마쳤다, 이루었다 이런 뜻이에요. Então, está consumado significa está finalizado, está terminado. 어떤 일을 예수님은 다 이루셨습니까? Qual o trabalho que o Senhor Jesus concluiu? 예수님은 이 말씀 하시고 가셨어요. O Senhor Jesus disse esta frase e foi para o céu. 예수님은 어떤 일을 다 이루신 거예요? Então, qual o trabalho que foi feito pelo Senhor Jesus? Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio ao mundo para nos salvar. E está consumado e ele voltou para o céu. 예수님은 우리를 구원하러 오신 거예요, 세상에. Então, o Senhor Jesus veio ao mundo para nos salvar. 예수님은 우리 구원하는 일 하러 이 세상에 오신 겁니다. O Senhor Jesus veio a este mundo para nos fazer o trabalho da salvação. 그리고 십자가에서 그 일을 하셨습니까? 못 하셨습니까? Será que ele conseguiu terminar esse trabalho na cruz ou não? 하셨어요, 못 하셨어요? Ele fez ou não fez? Fez.
예수님은 우리를 구원하는 일을 다 하셨습니다. O Senhor Jesus ele fez todo o trabalho de nos salvar. Está consumado. 이 말씀 하시고 가셨어요. Ele disse essa frase: está consumado e partiu. 자, 예수님은 우리 구원하러 오셔서 하시고 가셨습니다. O Senhor Jesus ele veio ao mundo, fez o seu trabalho de nos salvar e partiu. 자, 여기 이 땅뱅 vamos ler tudo juntos. 1, 2. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 예수님은 바로 우리 죄 때문에 십자가에서 상하셨습니다. O Senhor Jesus ele foi ferido por conta de nossas transgressões. 우리 죄 때문에 십자가에서 찔리셨어요. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. 우리 죄 때문에 그렇게 하셨습니다. Então, por causa dos meus pecados. 십자가에서 우리의 죄값을 다 갚으셨어요. O Senhor Jesus ele pagou todo o valor do pecado na cruz. 예수님은 세상 죄를 짊어졌기 때문에 십자가에 못 박히신 겁니다. O Senhor Jesus ele estava encarregado do pecado do mundo, é por isso que ele foi crucificado. João Batista testificou no dia seguinte. João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse, vamos ler, letra vermelha, 1, 2. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 예수님은 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 O 그랬어요. Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 이 세상 죄 속에 이 pecado do mundo 속에 내 죄가 들어 있습니까? 안 들어 있습니까? Dentro do pecado do mundo, o meu pecado está incluso ou não? 들어 있어요, 안 들어 있어요? Está incluso ou não? 들어 있습니다. Está ali dentro. 저의 죄도 meu nome é Jaco. 저의 좌코의 죄도 이 세상 죄 속에 들어가 Então, o 있습니다. meu pecado, o pecado de Jacó está aqui dentro. 다니엘의 죄도 이 세상 죄 속에 들어가 O 있습니다. pecado de Daniel também está aqui dentro no pecado do mundo. 이르마 데우미라 죄도 이 속에 들어가 있습니다. O pecado da irmã Delmira também está aqui dentro. 여기 사무엘 죄도 여기 들어가 A 있어요. do Samuel também está aqui dentro. 다른 사무엘 죄도 들어가 O 있습니다. outro Samuel também está aqui dentro. 사무엘이요, 브라질에만 해도 사무엘이 막 얼마나 많은지 몰라요. 근데 다 각각 다 들어가 있어요. Então, se nós olharmos para os Samuéis, tem tanto Samuel no Brasil, mas todos esses Samuéis têm o pecado aqui dentro. 모든 사람의 죄 이 속에 다 들어가 있습니다. Então, o pecado de todas as pessoas do mundo estão aqui dentro. 그러니까 이 pecado do mundo 대신에 자기 이름 집어넣으면 딱 맞습니다. Então, ao invés de colocar o pecado do mundo, você pode colocar o seu nome, que fica certinho nessa frase. Jesus eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Jacó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Daniel. 이 자기 이름 넣으면 맞아요, 자기 이름. Então, fica certo se você colocar o seu nome também. 이 세상 죄를 예수님이 Então, 가져가셨습니다. o Senhor Jesus ele levou o pecado deste mundo. 여기 pecado do mundo입니다. Este é o pecado do mundo. 자, 여기 아담과 하와 있어요. 아담과 Então, 하와. nós temos Adão e Eva. 아담 에바 처음 사람이죠. Eles são as primeiras pessoas do mundo. 그리고 나는 지금 여기 살고 있습니다. 네, 나 여기 제가 매우 pecado 여기 살고 E 있어요. nós estamos vivos aqui, eu aqui, hoje. 그리고 아직 태어나지도 않은 맨 마지막 사람도 여기 있어요. E ainda tem a última pessoa do mundo que ainda nem nasceu. 아담의 죄부터 나의 죄 그리고 마지막 사람의 죄 모든 죄를 포함해서 이게 pecado do mundo입니다. Quando nós pegamos a primeira pessoa do mundo até a última pessoa do mundo, nós podemos dizer que isso é o pecado do mundo. Jesus 좌치로 pecado do mundo. 이 pecado 모든 죄를 가져가 이렇게. Então o Senhor Jesus ele já tirou todo o pecado do mundo. 모든 죄가 예수님에게로 옮겨졌습니다. Todo o pecado do mundo foi para Jesus. 그래서 예수님은 피 흘려 죽으신 거예요. É por isso que o Senhor Jesus morreu derramando o seu sangue. De novo, aqui 예수님이 세상 죄를 짊어지시고 meu pecado passado, meu pecado futuro 모든 죄 짊어지시고 십자가에 피 흘려 죽으셨습니다. Então o Senhor ele levou todo o meu pecado do passado, do presente e do futuro e morreu na cruz. 그 피로 피가 죄를 속하느냐? 그 피가 우리 죄값을 다 갚은 거예요. Então o sangue fará expiação pelos pecados. O sangue pagou por tudo. 여러분의 죄를 예수님 피가 다 씻었습니다. Então o Senhor Jesus já lavou o pecado de vocês. 내 과거 죄뿐만 아니라 미래 죄까지 예수님 피가 다 갚았어요. Não o meu pecado somente do passado, mas do futuro também. 여기 보세요. Olhem só. 여러분,
여러분 많은 사람들이요, 내 과거제만 생각을 합니다. Muitas pessoas somente pensam no pecado do passado, 아닙니다. mas não é. 내 죄는 과거죄뿐만 아니라 내가 아직 짓지도 않은 미래의 죄까지 모든 죄값을 예수님이 다 갚으신 거예요. Quando eu falo meu pecado, o pecado que eu já cometi e ainda o que estou para cometer, o Senhor Jesus, Ele já pagou por todos eles. 여러분 그게 중요합니다. O importante é isso. 내 모든 죄를 미래죄까지 다 갚으신 거예요. Então, o importante é que o meu pecado, até o do futuro, já foi pago. 그래서 여기 보시면 Hebreus 9, versículo 12, vamos ler todos juntos, 1, 2. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 짐승의 피로 하지 않았다 그랬습니다. Aqui não foi por sangue de animais, Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Por seu próprio sangue de Jesus. 예수님 피로 entrou uma vez, 한 번에 들어가셨다 그래요. 한 번에. então, e o Senhor Jesus, pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. 한 번에 뭘 이루셨냐? havendo efetuado uma eterna redenção. 영원한 헤딩성인데 eterna redenção입니다. 영원한 속죄를 이루신 거예요. Então, o que ele concluiu em uma única vez? Ele concluiu uma redenção, mas essa redenção é uma eterna redenção. 예수님이 이스타 콩수마도 다 이루었다 그랬잖아요. Jesus já havia dito, está consumado. 뭘 다 이루신 O 겁니까? que está consumado? 예수님이 뭘 이루신 거 O que 십자가에서? foi concluído por Jesus na cruz? 에테르나 헤댕성입니다. A eterna redenção. 여러분 헤댕성이 뭐죠? O 헤댕성? que é redenção? 죄값을 갚고 죄가 사해지는 걸 말하는 거예요. Quando você paga o valor do pecado e o pecado desaparece, é expiado. 그런데 그 죄값을 갚았는데 얼마큼 갚았냐? 에테르나 파라 생프리 영원한 속죄를 이루셨다고. Mas o quanto que ele pagou deste pecado? Ele pagou para uma eterna redenção. 이게 중요합니다. Então, isso é importante. 그럼 내가 예수님이 오늘까지 죄만 사한 게 아니라 내일 내가 지을 죄도 mi리 사했단 말이냐? 맞습니다. Então isso quer dizer que o Senhor Jesus ele não perdoou somente, não pagou somente pelos pecados de até hoje, quer dizer que o do futuro também é verdade. 10년 뒤 내가 지을 죄도 미리 갚으셨어요. Os pecados que eu vou cometer há 10 anos à frente, o Senhor Jesus também ele já pagou. 내가 죽을 때까지 내 미래의 모든 죄 영원히 내 죄를 갚아 놓으신 겁니다. Todos os pecados que eu estou para cometer no futuro, o Senhor Jesus ele já pagou tudo para a eternidade. 아멘. 이게 믿어지면 아멘이 나오는 Então, 거예요. no momento que você consegue crer nisso, você consegue falar amém. 야, 내 죄가 영원히 사해졌구나. O meu pecado já foi remido para sempre. 예수님은요, havendo efetuado. 이건 이미 이루신 거예요. havendo efetuado. Então aqui já está no passado, já está dizendo havendo efetuado. uma eterna redenção. 예수님 피로. Então, pelo sangue do Senhor Jesus. 예수님이 우리 죄를 영원히 용서하신 겁니다. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus ele já perdoou os nossos pecados para a eternidade. 여러분 믿으세요 이거? Vocês conseguem crer nisso? 믿어지세요? Vocês conseguem crer? 이게 정말 믿어지는 사람은 이제 천국 갈 수 Então, 있어요. uma pessoa que consegue crer nisso realmente pode ir para o céu. 나는 천국 갈 수 없는 죄인인데 예수님이 내 죄값을 그 피로 Então 갚아주셨잖아요. eu sou um pecador que não posso ir para o céu, mas o Senhor Jesus ele já pagou esse valor do meu pecado. 여기 내 과거죄가 있습니다. Então aqui eu tenho os meus pecados do 내가 passado, 지금까지 살면서 지은 죄들 todos os pecados que eu já cometi vivendo até hoje. 많은 죄가 있잖아요. Eu tenho muitos pecados. 이것도 세상 죄 속에 포함됩니다. Aqui está incluso também no pecado do mundo. 예수님 가져가셨어요. O Senhor Jesus se encarregou, levou. 지금 현재 내가 짓는 현재 죄 아고라 죄도 들어가 있습니다. Os pecados de agora que eu estou cometendo também, 포함되어 있어요. e são inclusos aqui. 내가 아직 짓지도 않은 죽을 때까지 내가 미래에 지을 미래죄 메우스 페카도스 futuros 미래의 죄도 예수님이 가져가셨어요. O pecado que eu estou para cometer no futuro também, o Senhor ele já levou. Jesus Cristo já carregou meu pecado passado, meu pecado presente, meu pecado futuro. Ele já pegou. 2000 anos atrás ele já pegou. 아멘. 그래서 예수님은
못 박혀 죽으신 거예요. É por isso que o Senhor Jesus ele morreu crucificado. 그리고 그냥 죽은 게 아니라 그 피를 흘려서 그 피로 우리 죄값을 갚으셨어요. 빠고 하셨어요. 빠고. E o Senhor não simplesmente derramou seu sangue, com esse sangue ele pagou pelos nossos pecados. 그럼 내 죄 어디 갔어요? 내 죄 다 Então, 어디 갔어요? onde estão os meus pecados agora? 내 죄 있어요, 없어요, 이제? Eu tenho os meus pecados ou não? 없어요. Não tenho mais. 물론 나는 앞으로 죄를 또 지을 수도 있지만 그 하나님 앞에서 심판받을 죄는 이제 없습니다. 왜? 예수님이 대신 갚으셨으니까. Claro que ainda eu posso cometer os pecados enquanto eu vivo, mas todos os pecados que eram puníveis diante do Senhor Deus, o Senhor ele já pagou. 내가 지옥 갈 필요가 없는 거예요, 이제. Agora eu não preciso ir para o inferno. 예를 들면 아빠랑 나랑 슈아스카리아에 갔어요. 슈아스카리아. Então vamos dar um exemplo. Eu e meu pai fomos para a churrascaria. 그리고 슈아스카리아에서 이제 밥을 맛있게 이제 고기를 먹고 있는데 아빠한테 전화가 온 거예요. Então, mas de repente eu estava comendo muito bem na churrascaria e meu pai me liga. 회사에서 급한 일이 생겼으니까 아빠가 직장에 가야 되는 거예요. 다시 돌아가야 Meu 돼요. pai ele foi para o trabalho porque ele precisava resolver um problema e ele voltou para o trabalho dele. 근데 아빠는 가야 되는데 아들은 지금 그 고기를 맛있게 먹고 있거든요, Então 지금. o pai ele está indo para o trabalho, mas o filho está ali comendo. 그러니까 아빠가요 나가면서 야 너는 계속 고기 먹어. 아빠는 지금 가야 되니까 아빠가 계산하고 갈게 하고 미리 나가면서 아들값 아빠의 고깃값 다 계산하고 나가셨습니다. Então o pai, antes de ir embora, ele fala para o filho: pode continuar comendo aqui que eu vou pagar já. Lá, eu já vou pagar toda a minha comida e a sua também. 이미 아버지가 빠가 했기 때문에 아들은 그냥 먹기만 하면 돼요. 먹고 그냥 나가면 되는 거예요, 그냥. Já que o pai vai pagar a conta, o filho simplesmente só precisa terminar de comer e ir embora. 아들 다시 나갈 때 계산해야 됩니까? 그냥 나가도 됩니까? O filho precisa pagar a conta quando ele for embora ou pode só ir embora? Tem que pagar novamente ou não precisa pagar? Não precisa. 왜냐면 아버지가 이미 빠가 했기 때문에 그래요, 아버지가. Então não precisa pagar porque o pai já pagou. 내 아들이 아직 먹지도 않은 고깃값까지 먹지도 않은 미리 먹기도 전에 미리 계산한 거예요. Até a comida que o filho está para comer, a carne que ele está para comer, o pai já pagou. 예수님이 바로 그렇게 하셨다는 O 거예요. Senhor Jesus ele fez isso. 내가 태어나기도 전에 이미 예수님은 그 피로 내 죄값을 미리 갚으신 거예요. 미리. Então, antes de eu nascer, o Senhor Jesus ele já havia pagado pelos meus pecados. 그러니까 내가 아빠가 할 게 없어요. É por isso que não tem o que eu precise pagar. 그 아들이 이제 나갈 때 포르타를 나갈 때요. 눈치 보고 나갑니까? 당당히 나갑니까? E quando eu for sair pela porta, eu vou sair olhando para os lados ou eu vou sair todo orgulhoso? 조금 막 몰래 나가는 것처럼 막 이렇게 몰래 숨어서 나가요? Eu saio escondido fingindo que estou fugindo? 그럴 필요 없습니다. Não precisa. 당당히 나가는 거예요, 당당히. Você pode sair tranquilo. 왜요? Por quê? 아빠가 냈으니까 아빠가. Porque o pai já pagou por mim. 당당히 나가는데 꽃다리아가 나를 잡았어요. 계산하고 나가야죠. 말했습니다. Vamos pensar, eu estou saindo pela saída e alguém me segura e fala: "Ei, você precisa pagar." 그럼 아들 뭐라 그래야 O 돼요? que o filho precisa dizer? meu pago. meu pai já pagou por mim. meu pai já pagou. 그렇게 말하고 나가면 되는 거예요. Então ele precisa dizer: "Meu pai já pagou por mim, precisa só sair." 내가 천국 가는데 천국 문에서 천사가 나를 딱 막았어요. 어떻게 천국 들어가냐고 이제 묻습니다. E vamos pensar, eu estava entrando no reino de Deus e um anjo me para e começa a me perguntar: como é que você vai entrar no reino de 그럼 Deus? 천사에게 뭐라고 말해야 돼요? Como eu vou responder para ele? Jesus já pagou. Jesus já pagou por meu pecado. Passado, presente, futuro. Ele já pagou. Sem problema. 당당히 들어가는 거예요. Então eu posso entrar com ousadia no reino dos céus. 예수님 피가 그렇게 하셨습니다. Então o sangue do Senhor Jesus que fez isso. 내 죄를 예수님 피가 다 갚았습니다. Então o Senhor Jesus já pagou todos os meus pecados. Acredita? Vocês acreditam nisso? 여기 이제 한 번에 영원히 했기 때문에 다시 제사 드릴 게 없습니다. Então, já que é para a eternidade, é eterno, então não tem por que você dar um outro sacrifício. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo.
매년 짐승의 피로 제사 드렸잖아요. 매년. Todos os anos era feito esse sacrifício, essa oferta do animal. No Antigo Testamento. Mas agora, vamos ler todos juntos, 1, 2. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 이제 짐승이 아니라 예수님 자체를 드리셨습니다. Então agora não é pelos animais, mas o Senhor Jesus, ele se entregou. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. 한 번에 죄를 영원히 한 번에 끝내신 겁니다. 한 번에. Então, para acabar com esses pecados, ele se entregou em uma única vez para a eternidade. 2000년 전에 예수님 십자가에 죽으심을 한 번에 우리 죄를 다 끝내신 Então, 거예요. em 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele se manifestou uma vez para acabar com os nossos 이런 pecados. 말씀이 많이 있습니다. Tem 성경에. muitas palavras assim na Bíblia. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Vou apagar ou já apaguei? Isso é importante. É. Vou apagar ou já apaguei? Apaguei. Apaguei. 예수님이 이미 빠가했습니다. 이미 하신 거예요. Então, o Senhor Jesus, ele já pagou. Já apagou. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Porque eu te remi. Torna-te para mim. 해놨으니까 다 빠가했으니까 돌아와라라고 Então, 말씀하시는 o 거예요. Senhor Jesus, ele está dizendo, eu já paguei pelas tuas transgressões, é por isso que retorna para mim. 돌아오면 용서해 준다는 게 아니라 용서해 놨으니까 돌아오라는 O 거예요. Senhor Jesus, ele não diz, retorna para mim que eu vou apagar os seus pecados. Ele está dizendo, eu já perdoei, é por isso que pode voltar para mim. 제가 우벨란자의 그 호도비아리아에 이렇게 종이 붙어 있는 거 본 적이 있어요. Uma vez eu fui na rodoviária de Uberlândia e eu vi um papel colado na parede. 거기에 어떤 그 사람 얼굴이 붙어 있고요. 그 사람 빨리 돌아오라고 광고하는 종이었습니다. E nesse papel era um papel mostrando uma pessoa que estava desaparecida e estava fazendo um anúncio dizendo para ela voltar para casa. 그 뭐라고 써 있는지 아세요? Sabe o que estava escrito? 아빠는 네 죄를 다 용서했다. 걱정하지 말고 돌아와라. 제발 돌아와라. 아빠 죽기 전에 돌아와라. 막 써 있더라고 거기에. No cartaz estava escrito, meu filho, eu já te perdoei, você pode voltar para casa antes que eu morra. 아마 아들이요. 아빠 돈 가지고 도망갔는지 모르겠어요. Eu não sei qual foi acontecido, se o filho roubou o dinheiro do pai e fugiu. 처음엔 아빠가 막 돌아오기만 해봐라 그냥 막 그랬겠죠. 처음에. Primeiro o pai deve ter pensado, nossa, deixa ele voltar para casa que ele vai ver. 근데 1년이 지나도 안 돌아와. Mas passa um ano, não volta. 5년이 지나도 안 돌아와. Passa 5 anos, não volta. 그럼 아빠가 이제 걱정되잖아요, 아들이. Então o pai fica preocupado por conta do 내 filho. 아들이 죽었나 살았나. Será que meu filho morreu, está vivo? 돌아오기만 해라, 아들아, 돌아오기만 Então 해. ele só espera pela volta do filho. 돌아와라, 제발 Ele 돌아와라. fala, filho, volte para casa. 나다네 죄 용서했으니까 돌아오기만 해라, Então, 돌아오기만. filho, eu já perdoei pelos seus pecados, volte para casa. 그게 아버지 마음이죠. Então, este é o coração do pai. 이게 하나님 마음입니다, Então, 하나님. 마음. este é o coração de Deus. 내가 네 죄 이미 다 용서해 놨으니까 porque eu te remi. Então, torna-te para mim. 돌아와라, 제발 돌아와라. O Senhor Jesus está dizendo, já que eu já perdoei as suas transgressões, volta para mim. 예수님이 이미 못 박혀 죽으셨습니다. Então, o Senhor Jesus, ele já morreu 내 crucificado. 죄값 다 갚아 Ele 놓으셨어요. pagou pelos meus pecados 돌아가야 돼 우리가. e nós agora precisamos voltar. 돌아가는 게 뭡니까? O que é voltar? 믿는 거예요, 믿는 É 거. crer. 아, 예수님이 내 죄를 다 갚으셨구나, 내 죄를 용서하셨구나. 감사합니다. 그 사실을 받아들이는 거예요. 믿는 거, 그게 돌아가는 Então, 겁니다. crer é você agradecer, você aceitar de que o Senhor Jesus ele morreu pelos meus pecados e retornar. Aceito? Não? Acredita? Sim. Tem muitos pecados. Meu pecado, pecado passado, pecado presente, pecado futuro. 이 다 내 죄입니다. Então, tudo é meu pecado. 빽빽한 구름에 사라진 같이 도말하였으니 그랬어요. 이렇게. Então, o Senhor ele já disse que ele expiou como se fosse uma nuvem. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. 이 구름처럼 많은 죄가 apaguei, já 지웠다 그랬어요. Então, todos esses meus pecados que são como uma nuvem, o Senhor ele já apagou. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. 100%, 100%. 돌아가면 되는 거 Então, 돌아가면. agora ele precisa voltar.
그 누가복음에 보면 아버지께 죄 짓고 간 아들이 나중에 돌아오잖아요, Se nós 아버지한테. olharmos no Evangelho de Lucas, tem um filho pródigo que ele partiu da casa do pai e depois ele volta, 그렇죠? não é? 아버지가 그 아들 돌아온 아들을 안아주잖아요. E quando o filho retorna, o pai o abraça. 찬양 같이 불러보겠습니다. Então vamos cantar esse cântico 네, juntos. vamos cantar manso e suave. Vamos cantar dois. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que a porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Oh, grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado. Veio por ti e por mim. 네, 여기까지. Até aqui. 이 보면 돌아오라 하나님 말씀하시죠. 돌아오라. Então o Senhor ele está dizendo que para você voltar, ele te espera. Veio salvar-nos do tão vil pecado. Veio por ti e por mim. 여기 예수님은 우리 죄값을 미리 다 갚아 놓으시고 돌아오라고 우리를 지금 부르고 계십니다. Então o Senhor 돌아오라고. Jesus ele está dizendo que já pagou o salário do nosso pecado e é por isso que está dizendo para nós voltarmos. 믿는 게 돌아가는 겁니다. Então você crer é voltar. 이미 다 용서해 놨으니까 돌아가면 되는 거예요. Então já que 돌아가면. você crê que o Senhor já perdoou tudo, você retorna. 여기도 보면 Hebreus 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. 여기도 보면 한 번에 예수 그리스도의 몸을 한 번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었다 그랬습니다. 거룩함을 Então aqui nós 얻었다. podemos ver que na qual temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus feita uma vez. 한 번에 우리가 거룩하게 된 거예요. 거룩하게. Então nós fomos santificados em uma única vez. 이건 놀라운 겁니다, 여러분. Então isso é algo surpreendente. 우리는 천국 갈 조금도 하나님 앞에 의로운 게 없었는데 예수님이 죽으심으로 말미암아 우리는 거룩하게 된 거예요. Então nós não tínhamos nada santo diante do Senhor Deus, mas pelo Senhor Jesus nós nos tornamos santos. 산티피카도 된 사람, 이걸 얻은 사람만 거룩함을 얻은 사람만 천국 갈 수 있어요. Somente quem foi santificado, quem obteve isto, pode ir para o céu. 믿는 자. Aquele que crê. 여기도 Aqui também. vamos ler todos juntos. Dois. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. 하나님 말씀하십니다. Esta é a fala do Senhor Deus. Jamais me lembrarei de seus pecados. 하나님이 우리 죄를 기억지 않으신다는 거예요. O Senhor Deus está dizendo que não se lembra mais de nossos pecados. Deus disse: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. 왜요? 예수님이 이미 다 갚았으니까. Por quê? Jesus Cristo já pagou. 하나님이 기억지 않으시는데 누가 우리를 심판할 수 있겠습니까? Já que o Senhor Deus não se lembra, quem é que pode nos condenar? 이제 이 죄를 사하기 위해서 우리가 더 이상 할 필요 없습니다. Então não é necessário que façamos algo por isto. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. 죄를 위해서 더 이상 뭐 할 게 없는 Então 거예요. não tem mais o que precise ser feito pelo pecado. 이미 다 하나님이 하신 거예요. Porque o 예수님이 하신 Senhor 거예요. Deus, o Senhor Jesus, ele já fez tudo. 근데 이제 그럼
누가 지옥 갑니까 이제? 누가 지옥 가요? Então quem é que vai para o inferno então? 예수님이 모든 사람의 죄값을 이미 다 갚았다면 누가 지옥 갑니까? Se o Senhor Deus ele já perdoou todos os pecados de todo o mundo, quem é que vai para o inferno? 믿지 않는 자, 믿지 않는 Quem não crê. 자. 끝까지 이것을 부인하는 사람. Aqueles que negam isto até o fim. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito graça. 여기 보면 이 십자가의 은혜를 믿지 않는 게 예수님을 짓밟는 것이다. 하나님의 아들을 발로 밟는 것이다 그랬어요. Então você não crer na cruz, nesse trabalho feito pelo Senhor Jesus, é o mesmo que você profanar, é pisar nesse sangue de Jesus. 우리를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기는 Então 것이다 aqui 그랬어요. está dizendo, é tiver por profano o sangue da aliança. 여러분 믿지 않는 죄가 하나님 앞에 가장 큰 죄가 되는 겁니다. Então o pecado de incredulidade é o maior pecado diante do Senhor Deus. 바로 믿지 않는 죄 때문에 이 죄 때문에 지옥 가는 거예요. Por conta deste pecado de não crer no Senhor, você vai para o inferno. 이제 우리가 지옥 가는 죄는요 믿지 않는 죄입니다. Agora o único pecado que nos leva para o inferno é de nós não 다른 crermos. 죄는 예수님 피로 다 사해졌습니다. Os outros pecados já foram perdoados pelo sangue de Jesus. 여기 보면 porque vamos ler também Isaías 38 versículo 17 vamos ler todos juntos 1, 2 Eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. 하나님이 모든 죄를 주의 등 뒤로 던지셨다 Então, 그랬어요. o Senhor ele diz que ele lançou todos os pecados para as tuas costas. 등 뒤로 던졌다는 건요. 안 보시겠다는 거예요. Então, se ele jogou para trás das costas, quer dizer que ele não quer ver. 우리 죄를 하나님이 등 뒤로 던졌다 O 그랬어요. Senhor Deus ele lançou os nossos pecados para as costas. Porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. 내 모든 죄를 하나님 뒤로 Então, 던졌습니다. todo este meu pecado, o Senhor ele jogou para as suas 하나님이 내 costas. 죄를 보시지 않는 거예요. Quer dizer que Deus não olha mais para o meu pecado. 나를 심판하지 않습니다. Deus já não me julga mais. 그래서 우리 천국 갈 수 있습니다. É por isso que podemos ir para o céu. 내 죄를 기억지 아니하리라 O 그랬습니다. Senhor ele já disse que não se lembra mais dos nossos pecados. eu mesmo Deus입니다. Senhor Deus. eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. 사랑 때문에 하나님의 사랑 때문에 우리 죄를 기억지 아니하신다 그랬어요. Então, o Senhor ele disse que por amor dele mesmo, ele não se lembra mais dos nossos pecados. 하나님 자신에 대한 사랑 때문에 우리 죄를 기억지 않으시는 거예요. Pelo amor de Deus, pelo amor próprio dele, ele não se lembra de nossos pecados. 여기도 한 구절만 더 읽어보겠습니다. Vamos ler mais um versículo. 1, 2 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. 예수 그리스도의 피로 구속 해당성을 얻었다 그랬습니다. 해당성. Então, aqui ele fala que nós já obtivemos a redenção. 해당성이 무슨 의미입니까? O que significa redenção? 여러분 해당성은 노예 시대 때 있었던 말입니다. Redenção é uma palavra que existia na escravidão. 여러분 노예를 자유인으로 풀어주기 위해서는요, 그 노예 값을 주고 그 노예를 사서 풀어주면 그게 해당성이에요. Redenção é quando você paga o valor daquele escravo e depois o liberta. 정당한 값을 노예 값을 지불하고 그 노예를 사서 자유롭게 만들어주는 겁니다. 그게 해당성이에요. Você paga o justo preço por aquele escravo e depois o liberta. 우리는 죄의 종이었어요. Nós éramos escravos do pecado. 그런데 세우성기, 뺄로 세우성기 예수님의 피로 값을 지불하고 우리를 죄로부터 구원해 주신 거예요. 사서 자유롭게 해 주신 겁니다. Mas pelo sangue do Senhor Jesus, que foi derramado, ele nos comprou e ele nos libertou. 이게 해당성이에요, 여러분. Isso é redenção. 예수님 피로 우리를 죄에서
자유롭게 해주셨습니다. O sangue do Senhor Jesus nos libertou do pecado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. remissã은요, 죄 사함 받은 거예요. 죄 사함. Remissão é o quê? A expiação desses pecados, o perdão dos pecados. segundo as riquezas da sua graça. 우리가 뭔가를 해서가 아니라 하나님의 은혜로, 예수 그리스도의 은혜로 이렇게 된 겁니다. 은혜. Então não é que nós tenhamos feito alguma coisa, mas pela graça de Deus. 여러분 피를 흘리셨잖아요. 피. Então o Senhor Jesus derramou o sangue. sem derramamento, sem remissão. 피 흘림이 없으면 sem derramamento de sangue, não tem remissão. 피 흘림이 없으면 죄 사함이 없습니다. Então, sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos cantar de novo. Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, água me dá Jesus, pelo seu precioso sangue. 예. 피로 죄사함 받은 거예요. Então nós recebemos o perdão dos pecados pelo sangue. 여기도 보면 누가 우리를 구원할 수 있냐? 예. 예수님 피, 그 피가 우리 죄를 깨끗하게 하는 거예요. Então olhem só, quem pode nos limpar, quem pode nos salvar? O sangue do Senhor Jesus que purifica. 예, 계속. Jesus, pelo seu precioso sangue, veja minha salvação, só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, água me dá Jesus, pelo seu precioso sangue. Ele vem perfeita paz, pelo seu precioso sangue, infalível e eficaz, este tão precioso sangue. Oh, que precioso. 네, 여기까지만 시간이 없어서. Então, vamos cantar até que não tem tempo. 그래서요. 여러분 그 파스쿠아 아시죠? 파스쿠아. Vocês sabem o que é Páscoa? 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7. Cristo Jesus nossa Páscoa foi sacrificado por nós. 예수님은 6월절 어린 양으로 십자가에 죽으신 겁니다. Então, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz como o cordeiro pascal. 여러분 이스라엘 민족이 애굽에서 나올 때 양을 죽여서 그 피를 문에 발라서 그 피를 문에 바른 사람들은 죽음에서 심판에서 피할 수 있었잖아요. Então, no Egito, o povo judeu ele pôde ser salvo porque eles sacrificaram a ovelha, eles passaram esse sangue nas vegas da porta para que pudessem viver. Êxodo 12:13 e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 하나님이 이집트 모든 집을 심판하실 때 그 피가 시나오가 된다고 그랬어요. 그 피가 발려져 있는 집은 구원의 증표가 돼서 구원의 표시가 돼서 바사레에 넘어갈 것이다 그랬습니다. Então o Senhor ele já disse que quando ver o sinal, que é o sangue passado no portal da sua casa, o Senhor ele passa por cima. 그래서 이스라엘 집은요 양을 죽여서 그 양의 피를 문에 딱 발랐잖아요. É 시나오로. por isso que se nós olharmos na Páscoa, o povo hebreu pegou esse sangue e passou nas suas portas. 그 집은 죽지 않았어요. Aquela casa não morria. 그 6월절에 죽었던 그 양이 뭐냐? 바로 예수님이라는 거예요. O 예수님. que é aquela ovelha que morreu na Páscoa? É o Senhor Jesus. Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. 그러니까 예수님의 피를 바른 사람은
심판이 임하지 않고 넘어간다는 Então 거예요. quem passou o sangue do Senhor Jesus não recebe essa condenação, passa por cima. 유월절 때 이렇게 양의 피를 Então 발랐습니다. nós podemos ver na Páscoa passando esse sangue. 우리는 어디에 피를 발라야 됩니까? Onde que nós precisamos passar o sangue? 예수님의 피를 믿어서 마음의 피를 바르는 거예요. Então 마음. nós precisamos crer e precisamos passar esse sangue em nosso coração. 이 십자가에 죽으신 그 예수 그리스도의 피, 십자가에 설리신 예수님의 피가 내 죄를 다 사했구나. 그 믿는 게 피 바르는 Então 겁니다. você crer, o Senhor Jesus que morreu na cruz, Ele derramou seu sangue por mim. E é isso que é passar o sangue no coração. 피 바르셨어요? Vocês passaram o sangue? Vocês passaram no sangue? 피 바르는 사람은 하나님이 그 피를 보고 넘어갑니다. 그 심판이 넘어가요. Aquele que passar o sangue no portal, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ao ver o sangue, Ele passa por cima. 예수님의 피를 믿는 게 피 바르는 거예요. Então você crer no sangue do Senhor Jesus é passar o sangue. 세 집 다 발랐어요. 피 Então 발랐어요. todos eles aqui pintaram com sangue, nas três casas. 믿는 겁니다. 믿는 거예요. Todos eles creem. 근데 여기는 피 바르고 감사히 기도하고 있어요. Vamos ver, uma família ao passar o sangue, agora eles estão agradecidos e jantando. 여기 발랐는데 좀 걱정해. Outros passaram o sangue, mas estão 아, preocupados. 하나님 말씀대로 순종해서 바르긴 발랐는데 우리 그 하나님 도와주세요 하면서 약간 걱정되는 마음으로 지금 걱정하고 있습니다. Então ele passou o sangue, mas ele está preocupado, falando: Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. E ele está se preocupado. 이 세 번째 집도 발랐어요. E na terceira casa também passou o sangue. 어디 갔어요? 다 어디 갔어요? E onde eles estão? 밑에 다 숨었어요. Todos estão escondidos debaixo da mesa. 꼭 매도. 여러분 그런데 피를 다 발랐기 때문에 세 집 다 심판이 Então, 넘어갑니다. todas as três casas passaram o sangue, é por isso que podem escapar desse juízo. 중요한 건 내 마음 상태가 아니라 피를 바른 사실이 중요한 겁니다. Então, não importa outra coisa, mas sim o sangue, o estado que eu passei o sangue no meu coração. O que importa não são meus sentimentos, mas o fato de que Jesus morreu por mim. Jesus derramou sangue por mim. 이게 중요한 거예요. Então, o importante é isso. 내 마음이 나를 구원하는 게 아닙니다. Não é o meu coração que me salva. 한 곡 더 불러보겠습니다. Vamos cantar mais um cântico. De Jesus a doce voz, ouvi o pecador, aceitei de coração, Jesus, meu Salvador. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. 자, 여기 보면 예수님을 나의 구원자로 받아들이는 것, 그 받아들이는 게 구원받는 거죠. Então, eu aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador, isso é salvação. 구원받는 건 뭐냐? 십자가에서 예수님이 내 죄를 다 갚으셨다. 그걸 받아들이는 게 구원받는 O 거죠. que é receber a salvação? É aceitar que o Senhor Jesus, Ele já derramou todo o seu sangue e expiou os meus pecados na 그러면 cruz. 이거 구원 받으셨습니까? Vocês receberam a salvação? 받으셨어요? Vocês receberam? 예수님이 십자가에서 이루신 그 일을 믿는 거 받아들이는 게 구원받는 거예요. Então, você aceitar, receber essa graça que o Senhor Jesus efetuou da cruz é receber a salvação. 쉽죠. É fácil. 우리는 쉽지만 예수님은 이걸 이루기 위해서 엄청난 희생을 치르신 거예요. Então, para nós é muito fácil, mas para o Senhor Jesus foi um imenso sacrifício. 시간이 이제 많이 지나서 우리 두 구절만 더 보고 마치겠습니다. Já passou muito tempo, vamos ler mais 2 versículos, vamos terminar. 여기 João capítulo 5 versículo 24. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 예수님의 말씀을 하나님 말씀을 듣고
믿는 사람, 그 사람은 땡아 비다 에테르나 영생을 가졌다 Então, 그랬습니다. quem ouve a palavra do Senhor, ele pode ter o quê? A vida eterna. 그리고 그 사람은 심판 não entrará en condenação. 심판받지 않는다. 정죄에 들어가지 않는다. 정죄받지 않는다 그랬어요. E na Bíblia diz que ele não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. 죽음에서 지옥에서 vida 천국으로 passou 옮겼느니라 그랬습니다. Quer dizer que ele 옮겼다. passou, ele foi transportado da morte, do inferno para o céu. 여러분 이걸 구원받은 사람은 지옥에서 천국으로 옮겨진 겁니다. Então quem recebe a salvação quer dizer que foi tirado do inferno e levado para o céu. 지옥에서 천국으로 운명이 바뀌어진 거예요. Quer dizer que o seu destino de ir para o inferno foi mudado para o céu. 예수님 말씀입니다. Essas são as palavras do Senhor Jesus. E dou-lhe esta vida eterna. Dou-lhe esta vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. 자, 예수님은 우리에게 구원 영생을 주셨습니다. Então 영생을. o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele nos deu a vida eterna. 여러분, vida eterna, eterna기 때문에 이루어지지 않는다 그랬어요. Já que é uma vida eterna, o Senhor ele já disse que não perece. 구원은 여러분 한 번 받은 구원은 결코 이루어지지 않습니다. Uma salvação nunca se perece, nunca se perde. 많은 사람들이 이거 오해하고 있어요. Muitas pessoas confundem isso. 구원을 내가 잘못하면 구원을 잃어버릴 수도 이렇게 생각하는 Tem 거예요. pessoas que pensam, eu recebi a salvação, mas se eu errar, eu vou perder. 아닙니다. Mas não é. 여기 nunca hão de perecer 그 구원은 이루어지지 않는다 그랬어요. Você jamais perde essa salvação. 이 ninguém as arrebatará da minha mão. 하나님의 손, 예수님의 손에서 아무도 이것을 빼앗을 수 없다라고 E 말씀하십니다. o Senhor ele já disse que ninguém pode arrebatar, ninguém pode tomar da sua mão. 아무도 구원을 빼앗을 수 없는 거예요. Ninguém pode roubar da mão dele. 혹시 내가 내일 또 죄를 짓는다 할지라도 나중에 미래에 죄를 짓는다 할지라도 그것 때문에 구원이 취소되거나 없어지지 않습니다. Então pensem bem, mesmo que eu peque amanhã, eu peque no futuro, a minha salvação não é cancelada por isso. 만약에 구원이 다시 깡셀라 된다면요. vida eterna가 아니죠. Se a salvação fosse cancelada, não seria uma vida eterna. vida eterna를 우리에게 O 주셨습니다. Senhor ele nos permitiu uma vida eterna. Senhor me deu a vida eterna. vida eterna. 아멘. 그래서 오늘 시간이 됐기 때문에 오늘 여기까지 말씀드리겠습니다. Já esgotou-se o nosso tempo hoje, eu irei pregar até aqui. 내일은 마지막 날입니다. Amanhã é o último dia. 내일은 내일은 오전에 있습니다. Então, amanhã nós temos pela manhã, 10시 30분에 시작합니다. iniciamos às 10h30. 10시 30분까지 내일 오전 10시 30분까지 오셔서 마지막 세미나리오 말씀을 꼭 들어주시기 바랍니다. Então, eu peço para vocês ouvirem a última palavra do seminário aqui 10 horas da manhã. 노이치? 아망이야. 지망이야. 지망이입니다. 노이치 아닙니다. Não é de noite, é de manhã. 그리고 내일은요. 성찬식이 또 있습니다. E amanhã nós também temos a Santa Ceia. 말씀 후에 성찬식도 있기 때문에 다 꼭 참석해 주시기 Então, eu 바랍니다. peço para vocês todos participarem para a Santa Ceia também. 기도하시겠습니다. Então, vamos orar. 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. 지옥 갈 수밖에 없는 저희 죄인들을 위해서 예수님을 보내주신 은혜에 감사드립니다. Senhor Deus, nós agradecemos pela graça de nos salvar como pecadores, enviando o seu Filho Jesus. 십자가에 그 흘리신 피로 우리의 모든 죄를 다 씻어주신 은혜에 감사와 찬송을 드립니다. Nós damos louvores e graças ao Senhor Deus por ter lavado e perdoado todos os nossos pecados na cruz. 이 구원의 은혜를 여기 고개 숙여 기도하는 모든 사람에게 주님 허락해 주신 것에 감사드립니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido essa graça da salvação para todos nós que estamos de cabeça baixa orando. 혹시 아직 이 은혜를 깨닫지 못한 사람이 있다면 불쌍히 여겨 주시고 또 다음 말씀 들을 때 구원함을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus, realmente aqueles que ainda não compreenderam essa graça, que o Senhor Deus possa permitir uma outra oportunidade para receber essa salvação do Senhor Deus. 내일 마지막 말씀까지 주님 모든 사람들 함께 참여해서 말씀 들을 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que amanhã todos possam participar para ouvir essa palavra. 예수님의 이름으로 E 기도드렸습니다. oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.